Olá pessoal, a intenção desse vídeo é explicar para vocês três teorias políticas que também são teorias econômicas, que são aí o liberalismo, o anarquismo e também vou explicar para vocês já o comunismo. No trabalho de vocês eu não peço o comunismo, mas vamos refletir sobre isso. A pergunta filosófica inicial é justamente essa: qual a melhor forma de governo? Um governo liberal, anarquista ou um governo comunista? São três formas aí diferentes, embora as três tenham um princípio básico. A ideia, a noção de liberdade. Ah, professor, mas eu acho que todas as formas de governo têm como princípio a liberdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Há controvérsias. Mas explicando aí para vocês, então, essas formas de governo. Quando falamos de liberalismo, é necessário recorrer aí a um filósofo chamado John Locke, que também é um filósofo contratualista. Não vou explicar para vocês o contratualismo agora, fica para um outro vídeo, mas lembre-se que Locke, por ser um contratualista, ele vai dizer que existiu, antes desse Estado civil, esse Estado do direito nosso organizado, existiu um estado de natureza, onde os seres humanos viviam ali praticamente como os animais, sem regras, sem leis, e podia mais que era mais forte e os mais fracos ficavam à mercê. Dentro dessa ideia, Locke também vai criar então a teoria política dele, que ele vai dizer que tem três direitos básicos, fundamentais, naturais dos seres humanos. O primeiro direito do homem seria justamente a vida. O segundo, a liberdade. E o terceiro direito fundamental de qualquer pessoa seria a propriedade privada. Então grave esses três direitos. Ah, professor, mas John Locke não é aquele mesmo cara que falava da teoria empirista, de que a nossa mente nasce como se fosse uma folha de papel em branco e nós vamos preenchendo pela experiência? Sim, é esse mesmo. Porém, Locke também é um filósofo político. E ele, você pode dizer assim, que ele é o pai do liberalismo. E Adam Smith? Adam Smith é o outro teórico que vai ser considerado o pai do liberalismo econômico. Por quê? Porque na ideia de Adam Smith, a sociedade nossa, ela é livre, correto? Mas deve ser livre também e principalmente na questão do comércio. Ou seja, nós deveríamos pagar o mínimo possível de imposto, ou nem pagar imposto nenhum. Não deveria existir empresas na mão do governo do Estado, e o Estado ficaria só responsável pelo quê? O Estado só ficaria responsável para defender os bens daqueles que ainda possuem, ou daqueles que possuem riquezas, contra aqueles que não possuem nada, que por fazer mau uso, aqui é Locke, tá? Que por fazer mau uso da liberdade, acabou perdendo seus bens. Essa é uma resposta que muitos liberais arrumam aí para falar sobre a pobreza. Tá? Ah, o pobre foi alguém que fez mau uso da sua liberdade, então ele acabou perdendo ali seus bens, suas riquezas. Tá? Claro que hoje a teoria liberal econômica vai discordar um pouco disso, trabalhar que a liberdade nossa é justamente para também acumular capital e que o Estado não deveria ter interferência tanto na educação, não deveria ter escolas públicas, não deveria ter aí hospitais públicos, tudo estaria na mão de empresas privadas, beleza? Essa é a teoria liberalista, ok? Pessoal, quem quiser se aprofundar nisso, dá uma pesquisada, vai levantando os dados. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre liberalismo. Pode ser que iria deixar alguns contentes ou descontentar aí boa parte. Por quê? Porque também há algumas opiniões minhas em torno disso e hoje é melhor você investigar, você pesquisar, tá, sobre o assunto do que você aceitar uma pessoa mastigando a opinião dele sobre isso. Então não estou colocando aqui minha opinião, tá bom? Sobre o anarquismo. O anarquismo é uma teoria defendida por um cara chamado Bakunin, que vai defender assim, e os anarquistas defendem essa ideia, que não deveria ter poder nenhum sobre os seres humanos, não deveria ter Estado, não deveria ter instituições. O anarquismo ele prega o fim de tudo isso. Durante muito tempo o anarquismo foi confundido como bagunça, até porque o anarquismo ele também prega que para tomar o poder, para a sociedade mudar mesmo, não devemos ser covardes, devemos aí partir para a luta, quebrar tudo, derrubar as instituições
e começar a montar um conceito diferente de mundo. Então seria mais ou menos assim uma comunidade anarquista. Teremos uma comunidade, pequenas, menores, onde ali todo mundo viveria com a liberdade, desde que respeite as questões da consciência. Também tem assim, não é que vai ser totalmente sem leis, tem algumas regras básicas, o mínimo possível, e o respeito máximo é a questão da consciência. Tá? E também não vai ter nenhum poder governando sobre ninguém, vai ter representantes da comunidade perante outras comunidades. Tá? Então o anarquismo seria essa ausência de poder, essa ausência de estados, essa ausência de leis. Beleza? Isso a grosso modo, mas fique com essa ideia por enquanto. E o comunismo seria o socialismo científico. Tem vários tipos de socialismo. É o duro que se a gente fosse falar sobre socialismo, o socialismo utópico, o socialismo que alguns dizem, o socialismo cristão, o socialismo científico, que é a mesma coisa que o comunismo, também ficaríamos aqui dias e dias falando sem parar. Então, eu quero que vocês foquem na seguinte ideia. O comunismo é uma teoria socialista defendida e criada por Karl Marx. Vocês viram que tem, cada um desses termos tem aí um filósofo por trás. O comunismo foi criado, definido por Karl Marx. E o que seria o comunismo? O comunismo seria o estágio final do socialismo. Depois da sociedade, que os trabalhadores, que os operários lutassem ali para a tomada do poder, em que não teria mais desigualdade social, não teria mais classe social, em que tudo seria repartido. Depois disso tudo, o fim seria o quê? O estágio máximo seria o quê? Seria também não ter nenhum controle, nenhum poder ali regulamentando essa sociedade socialista. Tá bom? Onde nas empresas não precisaria mais ter um chefe ligado ao governo, ter um chefe que todos vivem em igualdade. No comunismo, as pessoas já teriam consciência da igualdade e as pessoas não teriam também a força do poder político para ditar como a sociedade seria. Tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O comunismo é praticamente o estágio final do socialismo, é um processo. Ah, o Brasil foi comunista? Não, o Brasil nunca foi comunista. Isso aí é besteira. Tá? O comunismo prega a igualdade econômica? Sim. O comunismo ele critica as religiões relativas à questão do poder da divisão? Sim, também. Tá, isso está correto. Mas o Brasil foi comunista? Não. Nós temos partido que representa ideias comunistas? Claro que temos no Brasil, como o PCdoB, por exemplo. Tá, hoje eu até questiono para vocês, será que realmente Cuba é um país comunista ou é um país socialista? Lembrando que Cuba não chegou no processo final. Cuba tem um poder ali que vai regulamentando a sociedade. Então será que chegou ao estágio final que Marx tanto sonhava, tanto desejava? Tá, ou podemos pegar a União Soviética. O comunismo matou muita gente. Quem matou muita gente na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial também se estendendo, vai ser o quê? Vai ser aquilo que nós chamamos de stalinismo. Tá? Então eu quero rapidamente falar sobre isso. Tem um tipo de governo que nós chamamos de totalitarismo. Tá? Ou melhor, tipos de governos que são totalitaristas, que foram, né? Não que são. Espero que não tenha mais nenhum aí, ou será que tem? Pensa aí. Que são considerados 3 governos. O stalinismo, da União Soviética, da Rússia. Tá? No mesmo período tivemos o nazismo, de Hitler, onde foi o nazismo, na Alemanha, obviamente todos sabem. E tivemos também outro tipo de governo que hoje é polêmico, que todo mundo fica comentando aí nas redes sociais, o termo, né, pelo menos, que é o fascismo de Mussolini. São 3 tipos de governo. Tá?